Se, porém, olharmos seus efeitos, torna-se tarefa árdua. Sedes amigo, amigo, incumbe-vos ao dirigir o olhar, ver aquilo em que são excelentes e não falham. Se, porém, olharmos seus efeitos, torna-se tarefa árdua. Se, porém, olharmos seus efeitos, torna-se tarefa árdua. Sejas amigo, amigo, incumbe-vos ao dirigir o olhar, ver aquilo em que são excelentes e não falham. Se, porém, olharmos seus efeitos, torna-se tarefa árdua. Sedes amigo, eu sou, oh meu Deus, oh meu Deus, apenas uma pequena semente que tu semeaste no solo do teu amor. Eu sou, oh meu Deus, oh meu Deus, apenas uma pequena semente que tu semeaste no solo do teu amor e deixaste brotar através da mão da tua generosidade. Eu sou, oh meu Deus, oh meu Deus, apenas uma pequena semente que tu semeaste no solo do teu amor, do
teu amor, do teu amor, do teu amor. Obrigada. Luís, faz favor. Certo. Queridos, muito obrigado outra vez pela oportunidade de estar com vocês em Portugal e em outras partes do mundo aí. A pedido dos filhos e das norinhas, nós estamos fazendo também uma transmissão pelo Instagram, que eu sou zero à esquerda em Instagram, mas eles dizem que é importante colocar o conhecimento lá também. E então o pessoal do Instagram sabe que eu estou falando no Zoom com Portugal, mas como não vou mostrar slides hoje, então creio que fica mais tranquilo para os dois lados terem contato com o conteúdo e depois a gente faz o bate-papo. Eu falei com a Cristine que decidi hoje não mostrar slides, como das outras vezes mostrei tantos, né, para vocês, porque é um conteúdo mais flexível e eu acho que é muito vantajoso se a gente aumenta o período de trocas de perguntas e respostas, né, e aborda mais as questões específicas que vocês possam levantar. Então, essa é a ideia. Eu quero mostrar para vocês no início, deixa eu ver se eu tenho aqui o compartilhamento de tela. Tem. Vou mostrar para vocês, o pessoal do Instagram vai ver no final da apresentação essas imagens. Esse à esquerda é o livro sobre o qual nós vamos falar agora, tá? O Educar por Inteiro. Esse livro eu escrevi a pedido da Organização das Nações Unidas, aqui no Brasil, do UNICEF, e ele tem sido, ao longo do tempo, um instrumento para capacitação de pais e de professores, dando os fundamentos. É um livro pequeno, é um livro fininho, não é um livro muito grosso, os capítulos são breves também, mas ele contém assim o que existe de mais recente e avançado em termos de conhecimento da educação de crianças. Tá? E eu espero, então, que agora, nessa meia hora que eu penso em falar com vocês, eu possa transmitir um tanto daquilo que está em maior volume no livro, né? Eu coloquei aqui no slide os links também, o livro pode ser encomendado, eu acredito que ele não exista fisicamente em Portugal ainda, mas pode ser enviado. Eu coloquei a imagem do outro livro também que foi lançado há um tempo atrás, que é o Afinal, Por que Sofremos?, né? Que é o primeiro volume de 3 sobre a questão do sofrimento na vida humana. Tá joia? Então, essa é a fonte do que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, Educar por Inteiro, surgiu esse título, né, porque a educação precisa contemplar o ser humano como um todo. Tá? Nós temos uma tendência no mundo ocidental de entender a educação como algo intelectual, né? É o desenvolvimento da cognição, do pensamento, do raciocínio, da capacidade crítica, né? Isso, sem dúvida, é verdade. Mas o ser humano não tem só intelecto, nós não somos só um cérebro. Nós temos 3 grandes realidades. Há um texto de Shoghi Effendi, o guardião da fé Bahá'í, em que ele diz que a nossa natureza humana contempla 3 realidades: um corpo, uma mente e uma identidade imortal, que é chamada de alma ou de espírito. Em alguns textos é chamado de alma, em outros textos é chamado de espírito, mas é a mesma coisa. E eu gosto muito dessa expressão usada por Shoghi Effendi, identidade imortal. Nós temos uma identidade imortal. Todas as grandes religiões mundiais, desde o hinduísmo, passando pelo budismo, judaísmo, cristianismo, islã, e assim também na fé Bahá'í, todas as religiões sempre afirmaram que o ser humano é eterno.
pelo menos no que diz respeito à sua alma. O corpo morre, né? O Antigo Testamento registra que o corpo volta ao pó, de onde veio, e o espírito volta a Deus, que o deu. A Bíblia diz, no Gênesis já, que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E Jesus nos ensina, em João 4:24, que Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, e nós somos imagem e semelhança de Deus, é claro que a imagem e semelhança de Deus que nós temos é espiritual, não é o corpo. Deus não tem corpo, Deus é um ser infinito. Então, o corpo é uma absoluta impossibilidade para um ser infinito, né? Então, nossa imagem e semelhança com Deus é o nosso lado espiritual, a nossa alma. E junto a ela nós temos um corpo, durante o período que nós vivemos aqui nesse mundo material, que tem suas funções, tem seus objetivos, tem seus desafios, tem seus propósitos. E temos uma mente que serve de conexão entre a alma e o corpo, né? O cérebro não é a mente. O cérebro é o repositório físico por onde a mente se transmite ao mundo. Então, se nós pensarmos no corpo humano como um aparelho de televisão, digamos assim, a tela da televisão é a nossa mente. É por onde o espírito é transmitido, é visível. Então, vamos imaginar que o nosso espírito é como a estação de transmissão de televisão, né? Lá a rede de transmissão de televisão. A tela da televisão na nossa casa é a nossa mente, por onde essa rede de transmissão mostra os filmes, mostra os documentários, mostra os musicais. E o aparelho de som da televisão é o nosso corpo, digamos assim. Então, essas três realidades, corpo, mente e alma, precisam de educação. Só que a educação de cada um desses aspectos é muito característica, né? Embora a educação realmente seja algo que se confunde no final das contas, porque a alma aprende lições do corpo, a mente aprende lições do corpo, o corpo aprende lições da mente, a alma aprende lições do corpo e assim vai. Nós somos um ser uno, né? Essas três realidades não estão dissociadas, elas estão integradas na nossa unicidade como seres. Mas elas têm especificidades, elas têm aspectos característicos. Então, por exemplo, grandes ciências como a medicina, como a nutrição, né? Como o saneamento público, digamos assim, são todos voltados para a educação do corpo. Nós tivemos que aprender muito para termos um corpo saudável. Se vocês imaginarem que em 1850, foi apenas em 1850 que Paris e Londres começaram a ter redes de esgoto, e até então, até meados do século XIX, as pessoas ainda morriam de cólera em Londres e em Paris, por falta de saneamento básico, né? Não sabiam que as doenças eram transmitidas pela água, né? Ainda se imaginava que eram os miasmas que a Idade Média havia imaginado, que transmitia as doenças pelo ar, né? Então, tivemos muito avanço na educação do corpo. Hoje em dia sabemos da importância do exercício físico regular, sabemos da importância da alimentação adequada, equilibrada, temos noções bastante avançadas de higiene, né? Então, tudo isso precisa ser ensinado. Nós ensinamos a criança a não colocar coisas estragadas na boca, a reconhecer quando um alimento não está adequado. E esse aprendizado em relação ao corpo vai nos acompanhar por toda a vida. Em cada fase da nossa vida, nós vamos aprender alguma coisa a mais. Em algum momento, nós vamos dizer que tal alimento não combina comigo, me deixa o estômago pesado, né? Ou me dá dor de cabeça. Todas essas coisas vão sendo aprendidas ao longo da vida inteira. Como nosso corpo se transforma, também se transforma o conhecimento que é necessário a respeito dele, do descanso, do exercício, da alimentação,
do repouso. Tá? Todas essas coisas precisam ser aprendidas por nós mesmos e ensinadas às crianças. Tá? Com a educação do corpo, com a educação voltada ao corpo saudável, é muito razoável esperar que a vida seja mais serena, menos sujeitada a doenças, a enfermidades e a males. Tá? Então, é um aspecto da educação muito importante, não pode ser relegado ao esquecimento. O segundo aspecto da educação da mente é o que acontece conosco no momento em que nós viemos ao mundo. Tá? A criança passou 9 meses no ventre da mãe como um ser aquático, dentro de uma bolsa d'água, né? Onde ela não via nada, ela não sentia nada, ela não tocava nada. E no momento que ela vem à luz, o mundo se abre para ser descoberto. E imediatamente a cognição começa a ser desenvolvida rapidamente. A criança, nos 2 primeiros anos da vida dela, vai aprender mais cognitivamente, intelectualmente, vai aprender mais do que durante todo o resto da vida. A gente pode pensar, isso é um exagero? Como que nos 2 primeiros anos ela vai aprender mais do que no resto da vida? Mas é assim. Porque depois nós vamos aprender matemática, português, inglês, geografia, história, vamos ingressar na universidade, vamos fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, mas tudo isso é conhecimento específico. Enquanto que a criança, nos 2 primeiros anos de vida, ela vai descobrir um universo de generalidades. Ela vai descobrir o que é respirar, ela vai descobrir o que é se machucar, ela vai descobrir o que é o prazer do aconchego dos braços do pai e da mãe, ela vai descobrir o que é um beijo, ela vai descobrir o que é salgado, o que é doce, o que é mais salgado, o que é mais doce, o que é amargo. Ela vai descobrir cheiros incontáveis das frutas, da brisa do mar, das flores. Ela vai descobrir as várias temperaturas que a primavera nos traz, que o verão nos dá, que o inverno nos propicia. É um aprendizado incalculável, que é o aprendizado de ser um ser humano aqui nesse mundo. Por isso, esses 2 primeiros anos são tão fundamentais. Depois, claro, a educação intelectual continua com as disciplinas que hoje em dia a nossa educação contempla para a educação dos seres humanos, que são as disciplinas que estão na escola, né, e que são dadas na universidade. Da mesma forma que o corpo e a mente, a alma também precisa de educação. E a educação da alma também é bastante característica, né? A educação da alma contempla a oração, a meditação, a confiança em Deus, a paciência, a resignação, a perseverança, todas as virtudes. Ao longo das décadas, eu tenho trabalhado com um conjunto de 73 virtudes, que inclusive no livro Educar por Inteiro elas estão lá relacionadas. Cada uma das virtudes precisa ser estudada e exercitada, como se fosse uma lição de matemática ou de geografia. Paciência é só uma palavra, mas a virtude da paciência é um universo. Nós aprendemos paciência a cada instante, com as pessoas que nós amamos, com as coisas que nós queremos, com as virtudes que queremos adquirir. Se nós não tivermos paciência para adquirir virtudes, nós nos desesperamos. E Bahá'u'lláh diz que os mais elevados lugares do paraíso estão reservados para aqueles dotados de paciência. Isso porque paciência é um dos grandes sinais da confiança em Deus. Quem tem confiança em Deus tem paciência. Espera em Deus, que é uma expressão muito linda que nos vem do cristianismo, né? Eu espero em Deus, né? Eu aguardo em Deus, eu tenho paciência em Deus. Né? Então, cada uma das virtudes precisa ser exercitada. Nós precisamos ensinar as crianças. Filho, agora tu estás sendo paciente. Parabéns. A mamãe está demorando com o jantar e tu não está fazendo manha, não está reclamando, estás esperando com paciência e com um sorriso. Isso é muito lindo.
reconhecer no dia a dia as expressões de virtudes é uma das maneiras mais lindas de educar a alma de uma criança. Tá? Então, esses são os aspectos gerais da educação. Os profetas das grandes religiões mundiais, eles ensinam os 3 aspectos. Eles ensinam aos homens lições para as 3 realidades. Todos os profetas ensinam lições em relação ao corpo, todos ensinam questões relacionadas ao intelecto, à mente, e todos ensinam questões espirituais, de transcendência, de elevação de alma. Tá? Então, a educação por inteiro precisa contemplar esses 3 aspectos. Um pai, uma mãe, um professor, um tio, um avô, qualquer adulto que se dedique à educação de uma criança, precisa sempre ter em conta que é como se fosse um malabarista no circo, com 3 bolas o tempo todo girando e mantendo uma no ar, mas depois apanhando essa e outra vez girando. Se nós nos dedicarmos apenas a uma bola, nós não estamos dando a educação adequada. Ela precisa fluir por todos esses elementos diuturnamente, e ao longo de toda a vida. Né? Uma vez me perguntaram, muitas vezes perguntam, né, nas palestras e tal, por quanto tempo a gente precisa educar os filhos, né? E eu sempre lembro meu amado sogro, seu Nosratollah Vardat, que Deus o tenha, ele dizia, sabe, Luiz, quando é que os pais param de se preocupar com os filhos? Eu disse, não, Amujan. Quando? Eu chamava ele de Amujan. Ele diz, quando os filhos têm 89, 90 anos de idade, em geral, os pais param de se preocupar com eles. E é isso mesmo, né? Eu não sei se em Portugal tem esse sistema, mas no sul do Brasil, Porto Alegre, de onde eu venho, né, o sul do Brasil é muito frio, o inverno é todo chuvoso, com dias extremamente frios. Meu avô tinha uma olaria, né, fabricava tijolos e telhas. No inverno, nós levávamos tijolos para casa, colocávamos sobre o fogo do fogão, e quando o tijolo ficava muito quente, daí enrolávamos numa toalha e botávamos no pé da cama, para não morrer de frio durante a noite. Então, naquela região, para esquentar a água, se utiliza um aparelho Junkers, e que é um sistema a gás. A água passa por serpentinas, né? E quando se abre a torneira, que é a água quente, uma válvula se abre, o gás faz a chama aparecer, que esquenta a água pela serpentina. Ora, essa chama que é acendida quando se abre a torneira, ela só acende porque existe uma chaminha piloto, o tempo todo acesa. Então, a gente acende com o fósforo a chama piloto, fica uma pequena chama acesa. Quando se abre a torneira, o gás é liberado em maior quantidade e há uma labareda enorme esquentando a serpentina. Eu costumo dizer que quando a gente se torna pai, é acender essa chama piloto. Não apaga nunca mais. Ela está sempre ali, acesa. E quando há necessidade, vem essa grande liberação de energia para tratar de uma doença, de um acidente, de encaminhar o filho que pode estar se perdendo em alguma questão de relacionamento ou em relação à vida, né? Mas a chama piloto está ali o tempo todo. Agora, basicamente, em termos de responsabilidade paterna e materna, né? A responsabilidade dos pais, a educação das crianças se dá em 2 grandes períodos. Do nascimento até os 9, 10 anos de idade, que é a educação da primeira infância, e depois dos 10, 11 anos de idade até os 21. Os 21 anos de idade do ser humano são considerados a idade da maturidade. Isso não é por acaso, isso não é uma decisão jurídica.
A ciência comprova hoje que só por volta dos 21 anos de idade é que a mente está pronta, o cérebro está pronto. As últimas terminações e ligações neuronais se dão só por volta dos 21 anos de idade. Então, um adolescente com 16, 17, 18 anos de idade, por exemplo, não é um adulto pequeno, é uma criança grande. Um adolescente não tem ainda a mente de adulto. Por isso que um adolescente pode ter uma regressão psicoemocional imediata, de um jovem de 18 anos brigar de igual com um irmão de 7 anos. E o pai e a mãe ficam desesperados. Mas, guri, olha o teu tamanho, tu tem 18 anos, teu irmão tem só 7, como é que tu briga desse jeito com ele? Porque ele não é um adulto pequeno. Com 18 anos, ele é uma criança grande. E a regressão psicoemocional é imediata. Então, são 2 grandes períodos de educação. E cada um desses períodos tem necessidades específicas e estratégias específicas. Muitas vezes, a educação que os pais tentam dar aos filhos na adolescência se desencaminha porque eles tentam utilizar as mesmas estratégias da educação na infância. Não funcionam. Quando os filhos se tornam adolescentes, a partir da puberdade, as estratégias educacionais precisam ser mudadas, porque se não forem, vão dar com os burros na água. O adolescente não reage à autoridade paterna e materna como a criança reage. Para a criança, o pai e a mãe são um herói e uma heroína, né? Não existe nada mais poderoso que o pai, nada mais belo do que a mãe. Quando se tornam adolescentes, eles vão descobrir Arnold Schwarzenegger e vão descobrir Gisele Bündchen e vão ver que o pai e a mãe não são lá essas coisas como eles achavam, entendeu? E daí é muito difícil continuar sendo pai e mãe nessa idade. Mas é possível. E é possível criar uma ligação tão estreita com os filhos adolescentes se nós apenas buscarmos as estratégias adequadas. Eu sei que no período de pergunta e resposta vocês vão levantar essa questão, então não vou entrar em detalhes agora, né? Depois eu especifico isso. Então, sobre as questões genéricas ainda da educação, é importante o seguinte. O ser humano é o mais frágil ser sobre a face da Terra. Um filhote de formiga, um filhote de baleia, um filhote de avestruz, um filhote de macaco, um filhote de tartaruga, qualquer filhote de qualquer animal, depois de algumas semanas, no máximo depois de alguns meses, já se defende no meio ambiente. É capaz de buscar alimento e se proteger dos predadores, por instinto. Não é assim com os filhotes de homens. Os filhos dos homens levam longos anos até poderem sobreviver sozinhos. Então, nossas crianças nascem sob a égide da fragilidade e da dependência. E elas sabem disso. Naturalmente, nós nascemos sabendo disso. Por isso, a maior necessidade das crianças na educação é a atenção dos pais. A atenção dos pais. A criança sabe que sem a atenção dos pais, ela não sobrevive. E realmente, é a atenção dos pais, ao longo de todo o período educacional, que vai garantir que a criança receba a instrução, a orientação, a palavra, o gesto, a atitude adequada e educacionalmente positiva. Para vocês verem como isso é poderoso, vou fazer algumas mímicas aqui, espero que vocês identifiquem. Nos anos 70, um grupo de pesquisadores da Universidade de Nova York, em Buffalo, fez pesquisas com crianças recém-nascidas, poucas semanas de nascimento. E eles mostravam para as crianças 3 cartazes. E esses 3 cartazes tinham os mesmos elementos gráficos, 2 círculos, uma semirreta e um semicírculo. Todos eles tinham os mesmos elementos do mesmo tamanho, mas estavam dispostos de forma diferente. E mostravam esses cartazes para as crianças. Imaginem, o primeiro cartaz tinha um círculo aqui, um círculo no canto esquerdo aqui, uma semirreta aqui em cima e um semicírculo aqui no meio. O segundo cartaz tinha um círculo bem embaixo no meio, um círculo bem embaixo em cima, uma semirreta aqui do lado direito e um semicírculo do lado esquerdo. O terceiro cartaz
tinha um círculo aqui à direita, outro círculo aqui à esquerda, a semi-reta no meio e o semicírculo embaixo. Para qual desses cartazes as crianças olhavam? Para o terceiro, exatamente, para o terceiro. Elas reconhecem nos elementos gráficos um rosto sorrindo, um rosto sorrindo. Vejam, as crianças nascem do ventre materno, sabendo, dotadas de um conhecimento, que se houver um rosto sorrindo em volta delas, elas sobrevivem. Se não existir, elas não sobrevivem. E é assim. Um adulto que sorri ao redor de uma criança garante a ela tudo o que ela precisa: alimento, proteção, medicação, cuidado, aconchego, carinho, amor, orientação espiritual e tudo mais. Então, a grande necessidade das crianças é realmente a atenção. E a educação só se dá adequadamente quando a criança sente no coração que ela recebe a adequada atenção amorosa. Como isso pode ser garantido? Basicamente, a criança não aprende pela palavra. Para as crianças, a palavra é uma abstração. Nós temos um netinho, o Lucas, está conosco agora aqui. Nós estamos na Bahia, visitando a Bahia com os nosso filho e nossos netinhos da Alemanha. E o Lucas tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, ele fala javanês arcaico. Ele olha para a gente, ele fala... E ele acha que está falando, porque a irmãzinha de 3 anos fala, ele fala também, javanês arcaico. Mas ele sabe que estão prestando atenção nele, e ele sabe que ele consegue se comunicar. Chamar a atenção dos pais é uma necessidade infantil. Por isso, os pais precisam garantir, pais e professores, precisam garantir, acima de qualquer outra coisa, que as crianças saibam que estão recebendo atenção. A atenção para as crianças se dá através de todo o comportamento que os pais têm, que os adultos têm ao redor delas. Como eu dizia no caso do Lucas, do javanês arcaico, para eles as palavras são uma abstração. Para a criança pequena, ela não sabe o que são as palavras. Por isso, quando ele fala javanês arcaico, ele acha que está falando. Ele não entende nada do que está sendo dito. A criança vai levar 2 anos, 2 anos e tanto, para começar a entender a relação entre as palavras faladas e os objetos. Tá? E então entender que cada coisa tem um nome, e então começar a falar a língua. Né? Antes disso, não. Mas a criança já nasce com a capacidade de decodificar comportamentos. A criança nasce com um radarzinho que é capaz de entender se o pai está feliz ou infeliz em relação a ela. Se o pai ama ou não ama ela. Se o pai está contente ou zangado. Todos os comportamentos são identificados pela criança. Portanto, a educação inicia não pela cognição, mas pela emoção. A primeira educação da criança é emocional. E hoje em dia, o conhecimento que nós temos da ciência em relação às crianças comprova que a criança que não recebe amor não consegue ser educada. Uma criança que não se sente amada não consegue ser educada. O amor é a base de qualquer educação. A criança primeiro precisa se sentir amada e então ela recebe a educação de uma maneira serena e agradável. Então, nós temos que garantir que o nosso comportamento garanta à criança a atenção amorosa que ela necessita. O coração humano não existe só para... O coração precisa ser alimentado. E os olhos humanos não existem apenas para ver. Os olhos existem também para comer. É pelos olhos que a criança primeiro aprende que ela é amada. Então, existem, nos infinitos comportamentos que nós podemos ter durante o dia e durante a vida, em relação às crianças, para educá-las, existem 4 comportamentos que garantem a ela que ela está recebendo atenção e que ela é amada. Primeiro comportamento, olhar amoroso.
Toda criança precisa receber dos pais e dos adultos significativos na vida dela o olhar amoroso regularmente. O olhar amoroso garante a ela o afeto. Nós sabemos disso como adultos. Se nós estamos numa rodinha de amigos e todos estão conversando entre si, mas nenhum daqueles que estão na rodinha olha nos nossos olhos de vez em quando, nós nos sentimos excluídos e a gente vai sair desse grupo rapidamente. Se uma pessoa conversa conosco e não nos olha nos olhos, nós desconfiamos dela. E nós sabemos o poder do olhar, porque quando queremos repreender o filho, nós dizemos, eu estou falando contigo, olha aqui para mim, eu estou falando contigo, olha o que eu estou te dizendo. Sabemos a importância do olhar. Mas quando nossos filhos vêm com um desenho na mão e a gente está lavando os pratos da janta, e ele mostra o desenho, a gente continua lavando os pratos, olhando para a água correndo da torneira e não olha nos olhos dele. Não dá. Esses momentos são momentos cruciais. É o momento de fechar a torneira, abaixar os joelhos, olhar nos olhos dele e dizer, filho, que desenho lindo! Maravilhoso. Faz um cafuné na cabeça e diz, agora deixa eu terminar de lavar os pratos. Faz outro desenho. Mas ouve a atenção, ouve o contato visual. Essa é uma das coisas que vai mudar na adolescência. O adolescente não recebe mais o olhar como uma criança. A criança, quanto menor, mais ela gosta do olhar. Vocês podem olhar nos olhos de um bebê, ele não desvia o olhar. Vocês entram dentro da alma dele, ele não desvia o olhar. Tem bebês que, quando querem, eles puxam o queixo da mãe e do pai para olhar para eles. Os olhos alimentam. Quando o André, o nosso mais velho, tinha 8, 9 anos de idade, um dia eu estava olhando para ele enamoradamente, como eu costumava olhar quando ele era pequeno, e ele virou para mim e dizia, "Ê, pai, o que está me encarando?" Pronto. Pensei, começou a adolescência. Não dá mais para namorar ele, porque agora estou encarando. Primeiro comportamento, olhar amoroso abundante. Não vão sair hipnotizando o filho, né? Vem cá, filho, eu te amo tanto, né? E a mãe e o pai voltaram esquisito dessa aula da Escola de Verão de Portugal. Tem que ser confortável. O olhar é que nem visita. É adorável quando vem e é adorável quando vai. Se a visita vai ficando, qualquer um entra em desespero. Então, o olhar deve entrar e sair de maneira confortável, né? E cada criança tem o seu tempo, cada criança tem a sua natureza, algumas aceitam mais, outras menos, os pais vão ter que experimentar isso. Mas é vital, o olhar amoroso garante à criança que ela recebe atenção e que ela é amada. Segundo comportamento, o toque amoroso, o toque do cafuné, o toque da massagem, o toque do abraço, da luta de urso, tudo o que for do contato físico com a criança garante que ela é amada. O contato agradável. Né? Cada criança também tem um lugar no corpo que ela não gosta de ser tocada. Algumas crianças se irritam se você fica fazendo cafuné no lóbulo da orelha dela. Ela diz, ai, para, pai. Mas ela adora se faz cafuné no pé. Então, descubram de que maneira vocês podem agradar o filho fazendo cafuné. O toque amoroso é muito poderoso porque ele não precisa de palavras e ele não precisa do olhar. O filho pode estar na mesa do café da manhã, vocês estão saindo correndo para o trabalho, vocês fazem um cafunézinho na cabeça dele ao sair, ou passam a mão rapidamente no ombro, nas costas, pronto, a mensagem está captada. Meu pai me ama, minha mãe me ama. Então, esse toque é vital e ele pode ser abundantemente utilizado também durante o dia. E sempre de maneira confortável, outra vez, né? E é outra coisa que muda na adolescência. Eu lembro de novo também, o André e o Alexandre, a gente assistindo televisão, às vezes, eu costumava ficar com a mão no joelho de cada um, enquanto víamos televisão e ríamos juntos e tal, mas eu ficava fazendo cafuné neles. Até que um dia os dois disseram, ai, pai, desgruda, ai, sai, desgruda. Então, é isso, o adolescente começa a ser meio porco-espinho, né? Que nem o Schopenhauer dizia que os seres humanos são como porcos-espinhos. Necessitam do calor um do outro, mas não podem estar muito juntos porque os espinhos espetam, né? Adolescente é meio assim. Então, nós temos que ter cuidado. O adolescente, especialmente o adolescente menino, ele continua necessitando de cafuné, mas não pode ser mais melequento.
Adolescente detesta mãe e pai melequento, especialmente na frente dos amigos. Não pode fazer cafuné na frente dos amigos. Não pode dar beijo na frente dos amigos. Isso é absolutamente proibido. A pessoa mais detestada na face da Terra, mais temida na face da Terra por um adolescente, é a tia que vem do interior e faz questão de ir com a mãe buscar o adolescente na porta da escola. E ousadamente abre a porta, sai na calçada e pega o menino pelas bochechas e diz: como está grande, está o mocinho. E os colegas todos lá olhando o que está acontecendo. Ele quer que o mundo, que o chão se abra e a tia seja levada para o quinto dos infernos. Não dá, as estratégias precisam mudar. Por outro lado, o adolescente adora luta. Mãe de adolescente tem que aprender jiu-jitsu, karatê, porque o adolescente adora isso. De surpresa, chega por trás, abraço de urso, cai no chão. Queda de braço, tem que ser mais agressivo. Enfim, é um aprendizado para pai e para as crianças, mas são vitais. Terceiro comportamento, atenção concentrada. A criança precisa sentir que ela é a pessoa mais importante na face da Terra para o pai e para a mãe de tempos em tempos. Que não existe nada mais, só ela. E isso significa, até os 5 anos de idade, 20 minutos diários brincando no chão. 20 minutos diários brincando no chão. Cavalinho, Lego, carrinho, boneca, mas é aquela diversão. E o pai e a mãe, nesse momento, não tem que querer ser pedagógicos, não queiram ser pedagógicos, é diversão, é rir juntos, é se divertir em conjunto. Se a criança recebe isso, ela se sente amada, protegida. A atenção concentrada é mais exigente dos pais, porque o olhar e o toque pode ser feito numa fração de segundo. A atenção concentrada exige tempo, e por isso exige também planejamento. Quando pai e mãe voltam do trabalho, não podem ir preparar a janta ou tomar banho e ler o jornal. Eles primeiro têm que ficar com as crianças. É muito comum os pais dizerem: é só a gente chegar em casa que vocês começam a brigar. A Fernanda, a babá, diz que vocês não brigaram a tarde inteira. Agora a gente chega em casa e vocês começam a brigar. Por que isso? Ora, por que isso? Porque eles têm uma necessidade extrema da atenção dos pais. Os pais chegam em casa, eles estão se comportando bem, os pais não prestam atenção neles. E a criança sabe que no momento que começa a brigar, pronto, os pais prestam atenção. E daí elas escutam o nome. Fernando, para de bater no teu filho, no teu irmão. Antônio, o que é isso? Isso é jeito de tratar tua irmã? Pronto, receberam a atenção. A criança que não recebe o olhar carinhoso, o toque amoroso e a atenção concentrada, benévola, ela vai buscar isso mal para levar tapa do pai. Ela se comporta mal para receber repreensão. Uma vida sem olhar, uma vida sem toque, uma vida sem atenção é insuportável. Nós temos que abundantemente oferecer isso às crianças de maneira natural, espontânea, feliz. Depois de 20 minutos no chão, as crianças continuam na inércia. Elas vão continuar brincando enquanto vocês vão cuidar da vida. E elas não vão brigar, porque elas estão com o coração satisfeito da necessidade de amor. Quarto comportamento que garante a atenção é a disciplina. Disciplina. A criança que não é disciplinada não se sente amada. Muitas vezes os pais dizem: para as crianças é importante muito dar amor e disciplina. Esse mas não existe. Disciplina, a criança que não é disciplinada não se sente amada. Ela reclama? Claro que sim. Ela vai contra as regras da disciplina? Claro que sim. Isso que é o normal. A criança tem que se rebelar contra as normas da disciplina. E o pai tem que insistir. Disciplina é verdadeira, ela vai ser mantida e a criança vai obedecer. Era só para fora, o pai vai desistir e a criança vai fazer do jeito dela. É esse o jogo. Os pais têm que ser muito firmes nas normas disciplinares que eles acham importantes. E não ficar botando um monte de regrinhas que não podem ser seguidas e que eles mesmos não sabem nem controlar. Disciplina é fundamental para a criança.
E é fundamental que a disciplina seja positiva, não negativa. Choguevende, também num texto, ele diz que o amor e o encorajamento são mais eficazes na correção do caráter humano do que o castigo e a repreensão. Amor e encorajamento são mais eficazes na correção do caráter humano do que castigo e repreensão. Castigo é uma forma de disciplina? Sim, mas é a última instância. A última instância. A criança não deve ser castigada se ela já está arrependida do que ela fez. O castigo só deve ser usado quando a autoridade do pai ou da mãe é desafiada frontalmente. Então, sim, o castigo. Como é dado o castigo? Não é palmada, não é beliscão, não é xingão, não é palavrão feio. O castigo é ficar num canto, quieto. Como se fosse uma prisão. Quanto tempo? 1 minuto para cada ano de idade. Uma criança de 3 anos de idade não pode ficar mais do que 3 minutos de castigo. Uma criança de 5 anos de idade não pode ficar mais do que 5 minutos de castigo. Olha aqui, a mamãe disse para você não derramar o café na mesa. Falei 3 vezes, você virou a xícara olhando para mim, de propósito você sujou toda a mesa. Então agora você vai de castigo. Leva a criança para o canto, um canto de parede, deixa ela olhando para o canto da parede durante tantos minutos quanto seja necessário. Não estendam o castigo. Mas a disciplina positiva é muito mais eficaz. O que é disciplina positiva? É dizer à criança o que a gente espera dela e não o que a gente não espera dela. Em vez de dizer, não fica perto desse fogão, menino, diga, filho, fica longe do fogão. Diga o que você quer que faça, não o que você não quer que faça. Guri, não se debruça nessa janela. Diga, filho, fique afastado da janela. É perigoso, pode cair. Diga o que espera. Veja, hoje à noite, o patrão do papai e a esposa dele vão vir jantar aqui em casa. Eu não quero ver menino gritando no corredor, bola vindo para a sala de jantar, eu não quero ver briga, eu não quero ver carrinho esparramado por tudo. Pronto, deu um monte de ideia, né? Deu um monte de ideia. Um monte de ideia. Agora, filhos, hoje à noite, o patrão do papai e a esposa dele vão vir jantar aqui em casa. Pá, eu estou só vendo como eles vão achar vocês maravilhosos quando vocês na porta disserem para eles, bem-vindos, boa noite. Pá, quando vocês trouxerem então a bandejinha com os salgadinhos e o refrigerante, eles vão ficar encantados. Pronto. As crianças mal podem esperar que toque a campainha para vir para a porta, estender a mão e dizer bem-vindos. Mãe, dá para servir já o salgadinho? Dá para servir já? É isso. Dizer o que espera, não o que não espera. Enfim, essa é a base da educação integral, o amor. A base da educação integral é o amor. O grande pedagogo brasileiro, Gilberto Freire, ele dizia, educação é um ato de amor. Se não houver amor, não há educação. Todo professor sabe que se não houver um laço afetivo entre ele e os alunos, a educação não se dá. Primeiro o coração tem que se abrir, para então o cérebro entender. O coração antes, o cérebro depois. Em casa é a mesma coisa. Então, basicamente é isso, queridos, que eu queria comentar para vocês. A criança necessita atenção, a atenção é garantida através de 4 comportamentos básicos, olhar amoroso, toque afetuoso, atenção concentrada e disciplina. Tá? E a disciplina, idealmente, é a disciplina positiva, dizer o que se espera da criança e não o que não se espera. O castigo deve ser usado parcimoniosamente, quer dizer, raramente, apenas quando houver desafio e afronta a autoridade do pai e da mãe. Na adolescência, a disciplina não inclui castigo, viu? O castigo que funciona para os filhos pequenos não funciona na adolescente. Tu não vai poder ir na festa no fim de semana. Eu não queria mesmo, essa festa é uma droga. Ele consegue... A adolescente é sabonete, ele escorrega. Fácil, fácil. E os pais se veem desesperados. E, em geral, começam a se tornar mais agressivos.
As pesquisas mostram que pais e professores de adolescentes se tornam mais agressivos e menos afetuosos com eles. E, claro, o adolescente sente uma saudade inconsciente da infância, quando ele era colocado no colo, quando recebia cafuné. De repente, ele se vê numa idade que ele não é nem criança, nem adulto. Ele todo dia, os são agressivos e cobradores. Cadê a minha infância? A saudade é imensa. E os pais também sentem saudade e também se tornam agressivos. Não dá para ser. O amor precisa permear toda a educação. Cris, querida, eu acho que basicamente é isso, e eu me disponho aí a levantar questões que vocês queiram. Muito obrigada, Sr. Luís. Gostamos muito. Fiquei a pensar também em relação à educação que recebi e a educação que eu dei aos meus filhos, e tem que manter positiva, porque a perfeição não existe. Mas custa-me um pouco ouvir algumas coisas, mas pronto. Amigos, perguntas. O Alain diz que não quer palavra, mas quer dizer ao Luís que adorei ver a cara do Mico, que é o meu filho, quando o Luís falava da adolescência. Olha, não sei. O que é que tu dizes, Mico? Por que estavas a rir? Agora a palavra para o meu filho. Som, deixa-me ver se consigo pôr som. Espera. Som. Eu sou amigo. Deixa-me ver como é que eu tiro o som. Eu acho que ele tem que ir na tela dele. É isso. Ai. Mico, tens que tirar um... Deixa-me ver onde estás tu. Não isso. O Luís também, por favor, tens que ativar o micro e tu também, Mico. Agora já podes, Mico. Ok, boa. Eu estava-me a rir quando o Luís estava a falar das brigas. Eu lembro, acho que é um bocado subconsciente, mas eu lembro quando vocês, tu e o papá, chegavam a casa, começávamos assim a brigar um bocado, nós os três. É um bocado inconsciente, mas sim, teve bastante piada por conseguir relacionar-me com isso. E foi giro. É isso. Veja só. Muito bom, Mico, sinal que tu és humano. Tá? Parabéns. Se começa a brigar quando os pais chegam em casa, esse é ser humano. Tá ótimo. Não é filhote de avestruz. Temos mais perguntas, mais palavras. Temos Luís Franco, por favor. Deixa-me ver onde está o Luís para... Ai, meu Deus. Ah, sim, ok. Podes. Faz favor, por o som. É isso. Ok, olá. É mais a Sandra, não é o Luís. A nossa questão era, quando o Luís Henrique estava a dizer que a disciplina é muito importante para as crianças, é de facto. Agora, mas depois o Luís disse uma coisa interessante, que era não ficar criando um monte de regra que depois a criança realmente não consegue acompanhar, ou às vezes pode ser muito difícil. Mas, por exemplo, mais concretamente para o meu caso, que o meu bebê já tem 2 anos e meio, já se começa a sentir que há coisas que nós realmente temos que fazer com nós próprios, os pais, não é? Temos que ter a disciplina de passar isso para o nosso filho. Por exemplo, hora de comer, hora de dormir, hora de ler um livro, hora de brincar. Então, eu queria perguntar ao Luís Henrique, a partir de quando, a partir de que idade é que nós conseguimos realmente dar alguma disciplina aos nossos filhos para aquilo que realmente interessa? Por exemplo, hora de oração. Como fazê-lo ficar quieto? Ou hora de leitura? Aquelas coisas assim que não fazem parte das necessidades físicas dele, não é? Era isto. Joia. Sandra, querida, veja, as rotinas são extremamente importantes para a educação. Facilitam a vida dos pais e das crianças. A criação de rotinas é um dos aprendizados importantes, né? Portanto, ajudar a criança a ter rotinas é algo fundamental no lar. Ajuda muito os pais e as crianças. Mas não é algo fácil e não se dá do dia para a noite.
Eu diria que leva mais ou menos 20 anos até você realmente disciplinar e educar adequadamente a criança, né? Depois disso, em geral, ela já consegue ter alguma rotina. Agora, o exemplo dos pais é fundamental. A querida amiga Ruhandiz, agora há pouco estava dizendo, quando eles vieram para o Brasil de refugiados, 34 anos atrás, nós servíamos a tempo integral no Centro Educacional Bahá'í Sultaniye, no Rio Grande, em São Paulo, no estado de São Paulo. E ela disse que o filho dela tinha mais ou menos a mesma idade do André, tinha 2 aninhos na idade. E ela dizia que o André sabia... não. E ela me perguntou, por que é que o teu filho consegue fazer oração de memória e o meu filho não consegue? Eu disse, quando é que tu faz oração? Ela disse, quando ele está dormindo. Eu disse, bom, começa a fazer quando ele está acordado. E é isso. A criança precisa ver o que nós fazemos. Quando eu fazia 95 vezes Allahu Akbar, quando abria os olhos, o André estava sentado na minha frente, em posição de lótus, esperando o que vai acontecer. Ele via eu recitando 95 vezes. Os atos falam mais do que as palavras. Então, a criação de rotinas, a criação de hábitos é uma coisa que leva anos. Não podemos esperar resultados imediatos. Realmente não. É através da repetição, ao longo dos anos, que essas coisas vão se sedimentando. Tá? Então, não espere mudanças radicais em pouco tempo. Especialmente na filhinha de vocês que tem... no filho de vocês, que tem 2 anos e meio. Os 2 anos de idade são conhecidos, tecnicamente, como os 2 terríveis. The Terrible Two. The Terrible Two. São é a adolescência da primeira infância. Com 2 anos, a criança aprende a dizer não. Não quero tomar banho, não quero comer, não quero ir para o colo, não quero. Porque ela começa a perceber que ela é um indivíduo. E a se diferenciar dos pais. Até então, ela era amalgamada com os pais. É na diferenciação que a criança vai criando a sua individualidade. Por isso que ela desafia os pais, por isso que ela vai contra as regras. E por isso que nós temos que insistir. E somente as regras verdadeiras vão se perpetuar. Só as regras de verdade é que vão permanecer. Os pais desistem das outras. Então, como tu disseste, não compre muitas batalhas. Prefira ganhar a guerra, mas não entre em muitas batalhas. Algumas coisas não vale a pena. O filho não gosta de tomate, não força a comer tomate. Entendeu? Um dia ele vai comer tomate quando a esposa mandar ele comer tomate. Mas ele não quer comer tomate, não cria briga na hora da janta. Se não comer tomate, não vai ganhar sobremesa. Deixa o guri, nós não somos feitos para comer tomate, nós somos feitos para comer de tudo. Então, certas batalhas não valem a pena, para que a gente possa ganhar a guerra da educação e da disciplina. Agora temos a querida Lucélia e depois a seguir, por favor, a Sílvia. Lucélia? Olá, boa tarde, amigos. Querido Luiz e todos aqui presentes. Eu percebi uma grande mudança na minha relação com meu filho a partir dos 10 anos. E foi um movimento rápido, assim, que eu tive que me reposicionar e percebê-lo. E uma coisa que me inspirou, que me alinhou muito com ele, foi o respeito. Eu acho que eu estava exigindo um respeito com estratégias da infância. E graças a Deus, por Deus mesmo, pedindo para Deus que eu não queria uma relação de conflito e de brigas na nossa casa, porque nunca teve. E que a minha comunicação não estava positiva. E isso foi muito importante. Aí eu passei a buscar conferências de adolescência, livros, coisa que na infância eu me dediquei mais a saber de criança e de bebê, e quando ele entrou na adolescência, eu achava que ia acontecer naturalmente, e não foi bem assim. Não nunca é. Nunca é. Então, foi um caminho também de abrir a nossa casa
para acampamentos de juventude, buscando tutores, buscando animador de pré-jovens, e que a gente desse só o apoio logístico, mas algo que eles caminhassem, com fogueira, música. E fui entrando nesse universo, né? E é um universo muito bonito, de muita alegria, né? Então, eu fui me encantando pela adolescência, partindo também de uma formação do livro 5, de quem é o pré-jovem, que período é esse, né? Então, acho que a gente precisa meio que imergir também, querer entender os filmes, os super-heróis, que eles vão... Mãe, eu acho que você vai gostar desse super-herói aqui, né? Esse lugar, né, de estar disponível. Estamos aqui, né? É só contribuir assim que foi difícil e eu reconheci que estava difícil. Eu admiti que estava, né? Só isso, dizer para o grupo. Parabéns, parabéns, lindos exemplos. E é isso mesmo, queridos, se vocês virem na casa de vocês ou na casa de amigos, familiares, brigas constantes entre pais e adolescentes, as regras da educação integral, as regras do educar por inteiro não estão sendo colocadas em prática. As crianças naturalmente se comportam bem quando elas se sentem amadas. E realmente, como a Lucélia disse, o adolescente é outro ser. Quando entra na puberdade, é outro filho. Vocês precisam mudar de estratégia, senão não dá certo. E uma das estratégias mais bacanas é isso que tu falaste, Lucélia. Convidem, tenham uma noite por mês em que vocês convidam os amigos dos filhos de vocês para ir na casa de vocês, comer pizza e jogar War, ou jogar vareta, ou jogar palavras cruzadas, qualquer jogo de tabuleiro. Estejam ali, ofereçam o refrigerante, sirvam a pizza. Quando os filhos saírem, quando os amigos forem embora, no dia seguinte, eles vão chegar para os filhos de vocês e vão dizer: pá, tua mãe é 10, hein? Puxa, teu pai é bacana, hein? Pronto, tá, salvou o mundo, salvou o mundo. Os filhos dizendo que vocês são legais, os amigos dos filhos dizendo que vocês são legais, tá feita a coisa. Então, recebam os filhos dos outros em casa, façam questão da casa de vocês ser um centro acolhedor, alegre, de brincadeira. Pronto, a adolescência está resolvida. É isso. Sílvia, por favor. Olá, obrigado, estou a gostar muito de estar a ter esta oportunidade de ouvir falar sobre este tema e de uma forma tão positiva. Eu queria pedir mesmo se poderia, que eu tenho uma menina que daqui a uns dias vai fazer 11 anos, cheia de personalidade, e realmente as coisas já começaram a mudar, neste momento não existe conflito, mas realmente eu gostava mais de ouvir sobre algumas estratégias de como agir, porque nós temos, em casa temos a menina que vai fazer os 11 anos e também temos outros dois de 2 e 3 anos que estão numa fase completamente diferente. E uma coisa que eu achei engraçado, que não tinha pensado nisso, é que já me ouvi dizer algumas vezes, mas tu estás a falar assim com a tua irmã, ela só tem 3 anos e tu já tens 10. E realmente fiquei com esta dúvida esclarecida, é que ela, apesar de ter 10, consegue descer aos 3 muito rapidamente, porque só tem tamanho. Mas sim, gostaria de ouvir mais sobre estratégias da adolescência e mesmo, talvez, algumas considerações sobre como lidar com as meninas adolescentes. Certo. Olha, Sílvia, muito bacana essa tua fala, viu? E realmente é bem isso, né? O adolescente, ele não sabe quem ele é, porque nossas famílias, nossa sociedade trata o adolescente como um ser em mutação, e ele é realmente um ser em mutação. Veja, quando começa a puberdade no corpo de uma maneira desesperada, e a criança se transforma num ser mutante. Logo, as gônadas, testículos, ovário começam a produzir progesterona, testosterona, e em
3, 4 anos, essa criança se torna um adulto com capacidade de reprodução. Então, é um período de transformação radical, radical. O adolescente, a menina adolescente também, muito bem, os adolescentes são seres com TPM 365 dias por ano, sabe? Porque a enxurrada de hormônios faz com que o adolescente seja absolutamente inconstante. Às vezes ele é ágil, rápido, nervoso, quer fazer tudo. Outros dias é um bicho preguiça, é lerdo, só quer dormir, não quer sair da cama. Às vezes é simpático, um amor, vem, se abraça na gente, faz cafuné. Outros dias não quer que a gente chegue perto. Tem dias que ele quer salvar o mundo, resolver todos os problemas da paz e da ecologia. Outros dias ele está só preocupado com o umbigo dele e o iPad que estragou. É assim. E nós temos que entender que esse ser mutante precisa de paciência. Nós não podemos perder a paciência com o filho adolescente, porque eles estão numa enxurrada emocional por causa dos hormônios que precisa ser compreendida. Então, se ele tiver difícil de tratar, tu diz, tá bem, filha, eu estou vendo que você agora está nervosa, depois a gente conversa. Se acalma, depois a gente conversa. Ou diz o contrário, a mamãe agora está muito nervosa, quando eu me acalmar, a gente conversa. O Benjamin Franklin, grande filósofo, cientista, estadista americano, ele escreveu certa vez que quando nós sentimos raiva, temos 1000 ideias, nenhuma delas presta. Então, quando a gente está com raiva dos filhos, não tem que fazer nada a não ser se acalmar. Filho, o que tu fizeste, o que tu disseste, me deixou com muita raiva. Deixa eu me acalmar, porque eu não estou a fim de brigar. Depois de acalmar, a gente conversa. É só isso. Quando sentimos raiva, não devemos disciplinar ninguém, não devemos dar orientação para ninguém, não devemos dar conselho nenhum. A única coisa a fazer é se acalmar. Tá bom? Com a criança adolescente, com a menina adolescente, e todos os adolescentes, o castigo não funciona, como eu já disse. O que funciona é o que a gente chama de confronto emocional. Confronto emocional, a estratégia ativa do adolescente. Fora o olhar carinhoso, o toque amoroso, que eu já falei, a atenção concentrada. Na adolescência, se você quiser dar 20 minutos diários de atenção concentrada para o adolescente, porque o adolescente não quer o pai em cima dele 20 minutos todos os dias. Ele vai requerer um tempo maior num período mais espaçado. Ah, mãe, eu quero um vestido para a festa. Center, fica 4 horas com a filha escolhendo o vestido, passa por 35 lojas, a filha não decide por nenhum deles, e a mãe sorri o tempo todo e diz, vamos em mais uma loja, talvez lá tenha. Tá? É essa maneira como o filho adolescente vai cobrar a atenção. Tá? Acompanhar o filho numa competição esportiva, estar junto com ele num passeio de bicicleta, mais horas com um período mais espaçado. Isso funciona. E o confronto emocional? O que é o confronto emocional? Anote, Silvia, quais são as vezes que vocês estão brigando? Quando é que acontece desentendimentos? Tá? Anote isso, seja científica, seja criteriosa. E daí tu chega para a tua menina, como se chama ela? Como se chama a tua menina? É Matilda. Abre teu microfone. Bom, não faz mal. É que eu gosto do nome das crianças. É importante dizer o nome das crianças. É Matilda. Matilde, sim. Ótimo. Diga a Matilde o seguinte, filha, nós temos brigado muito na hora do for. O que tu acha que a gente pode fazer para não brigar tanto? A gente se ama, eu te amo, tu me ama, a gente está se desentendendo. O que a gente pode fazer para não brigar tanto? Deixa ela dar ideias. Muitas vezes ela vai ter ideias mais inteligentes do que as nossas. Em vez de querer impor uma regra, busque a colaboração dela para não brigar. Entendeu? Se houver aquela afronta à autoridade que na infância a gente repreendia como castigo no canto da parede, não adianta. Quando houver a afronta,
tu pode te mostrar zangada. Matilde, eu estou muito zangada com essa atitude tua agora com a mamãe. Isso não combina contigo. Essa frase, isso não combina com super poderosa. Ou seja, tu és maior do que esse teu comportamento, tu és melhor do que esse comportamento. Se o pai e a mãe, o professor e o adulto, nunca pode confundir a criança com o seu comportamento. Se tu disseres, é um cavalo mesmo, isso é jeito de tratar o teu irmão? Ô cavalão! Cavalo só dá patada, então o filho vai continuar sendo cavalo. Se tu disseres, o que é isso? Tratando a tua irmã desse jeito, isso não combina contigo. Pronto. Meu comportamento é uma coisa, eu sou outra. Não me confundo com o comportamento. Filhos, olha essa bagunça, mas não é possível. Eu tenho que arrumar tudo, eu tenho que ficar juntando cueca do chão, meia do chão. Ninguém é capaz de juntar nada que vai jogando nessa casa. É, tu também, meu marido. Tu também fica largando tudo no chão. Primeiro, enquanto continuar juntando no chão a roupa que os outros largam, eles não vão juntar. Tá? Então, o que a gente faz é levar o filho com carinho, porque a gente ainda não está com raiva, leva com carinho até a meia que está solta no canto da sala, diz, olha só, essa meia é tua? É, né? Então vamos pegá-la e levar para o cesto da roupa suja. Faz isso 5 vezes, pronto, não vai precisar mais. Mas se continuar juntando a meia e reclamando, vai continuar a vida fazendo isso. Quando houver afronta emocional, afronta à autoridade, então você diz, isso não combina contigo, esse comportamento eu não te ensinei e não é assim que nós vamos nos tratar. Quando tu te acalmar, a gente conversa. Tá? E daí depois você pode dizer, Matilde, o outro dia, quando você disse tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu fiquei chateada. Sabe? Diga como você se sente. Essa é uma outra regra na educação de crianças, de adolescentes e no tratamento com os adultos, reunião de assembleia espiritual local. Quando vocês estiverem numa crise, fale de si, não do outro. Nas crises, fale de si. Eu estou muito irritado com o que tu disseste. Eu estou muito triste com o que tu disseste. Em vez de dizer, tu é um grosso mesmo, tu é mal educado mesmo, tu é teimoso mesmo, não fala do outro, fala de ti. Eu estou triste com isso que eu escutei agora. Eu estou muito zangado com isso que tu disseste. Deixa eu me acalmar. Eu não merecia escutar isso. Fale de si. Se você disser para uma pessoa, tu só te preocupa com o teu trabalho mesmo, né? Tu não me amas. Isso é uma acusação. Ninguém sabe o que está no coração de outra pessoa. Tu não tens autoridade para dizer tu não me amas. Agora tu tem autoridade para dizer eu não me sinto amada. Esposo, você está todo o tempo se dedicando para o trabalho está te consumindo. Eu não estou me sentindo amada. Pronto, falou a verdade. E fez um apelo e não uma acusação. Quando a gente fala dos outros, a gente faz acusações. Quando a gente fala da gente, a gente faz apelos. E a tendência de um ser humano, quando escuta o apelo de outro, é tentar atender a necessidade. Então, com a tua filhinha, a mesma coisa. Filha, temos brigado demais, o que podemos fazer? Olha, o jeito que tu tratou tua irmãzinha me deixou muito triste. Como você poderia tratar para não me deixar triste? Como você gostaria de ser tratado? Lembre que a menina, o menino adolescente, é um ser sofre com a sensibilidade, tem saudade da infância, mas agora é só para frente que se vai, não é para trás. Então nós temos que mostrar para eles que vale a pena ser adolescente, que vale a pena ser adulto. Para muitos adolescentes, o mundo adulto é um mundo onde eles não querem chegar, porque vocês devem ter visto e talvez até dito para os filhos, vai aproveitando a adolescência, porque tu não sabe o que é bom. Vai ver depois quando é adulto. Daí tu vai ver que a vida é, como a vida é dura. Agora vocês não têm responsabilidade, é só estudar. Aproveita agora, para tu ver depois como vai ser dura a coisa. Quem é que quer ir para a vida adulta escutando esse tipo de coisa? Ninguém. Nós temos que convidá-los à vida adulta. E para isso nós temos que mostrar amor e sabedoria. Eles vão ansiar ser adultos logo. E o comportamento deles vai ser de adulto. O quanto mais cedo, melhor.
Bem, então, ainda bem que estamos a ter esta conversa nesta altura, porque a situação ainda não ficou tão crítica como as que estava aí a descrever, mas é bom estar preparada. E realmente há aqui, até porque ela, como tem os irmãos mais novos, já houve momentos em que ela nos pediu para ser bebé por um dia. Mas depois, sim, mas o mais engraçado foi, nós dissemos-lhe que sim, que íamos tratá-la como um bebé por um dia, mas depois ela começou a pôr condições e disse, mas eu não vou usar fralda, e nós dissemos, mas tu queres ser bebé, vais ter que usar fralda. Não, mas isso eu não quero, e eu também não quero comer aquela comida que eles comem, e eu, então, mas é assim, se queres ser bebé, tem que ser tudo, tem que ser a fralda, aquela comida, tem que ser isto, aquilo e outro. E depois ela começou a perceber, se calhar não é tão boa ideia querer ser bebé, nem por um dia, porque há coisas de ser bebé que eu já não gosto. Excelente, excelente. Muito bom, muito bom. Mas veja como a saudade da infância está lá, não é? Tá. E a saudade da infância vai estar lá até a adolescência, até os 20, 21 anos de idade. Muito obrigada, estou a gostar Obrigada, bastante. queridos amigos. Obrigada. Já são 6h40, devíamos a terminar. E pronto, daqui 2 semanas vamos ter o Sr. Steve Sarowitz, que também vamos ter uma palestra, acho, bastante interessante, que vamos envolver e mergulhar no mundo do materialismo e do dinheiro e como é que essa parte nos toca, não é? E pronto, estão todos convidados para daqui 2 semanas a participar de novo na nossa sessão. Vou abrir aqui os microfones todos, mas a ideia agora mesmo é terminar. Podem dizer uns aos outros.